Programa Rádio Web Colégio Concórdia, professor Luciano, cantando a física, ensino médio. Então, Luciano, como é que começou o teu envolvimento com a música? Bom, Gilberto, começou ainda quando eu era gurizão, né? Ganhei um violão da minha mãe, aquela coisa, adolescente. E aí, então, comecei a tocar e tal, né? Mas o que mais nos interessa mesmo é como começou o projeto Cantando a Física, né? Porque aí é que começa essa história toda de eu buscar uma forma de aproximar, né? Cultura, educação, né? Ensino de física com música, né? Essa que é a história mesmo, né? E, bom, começou assim, né? Os alunos aqui do Concórdia, alguns começaram a me incentivar, sabiam que eu tocava violão e tal, na sala de aula. E aí chegou lá em 2007, eu compus uma música para iniciar o ano letivo e tal, homenagear os alunos. Foi daí que nasceu aquela o Vai Começar a Aula e tal, que é uma canção que fala de movimento e repouso. E aí começamos a trabalhar em aula e tal, né? E a gurizada também foi compondo alguma coisa. E daí eu compus 8 canções, né? Que foram resultar naquele CD, Cantando a Física. Dentro do projeto Cantando a Física, o que tu estás bolando para apresentar esse ano aí pro pessoal? Bom, Gilberto, é uma história meio longuinha, assim, mas acho que a gente consegue desdobrar e te explicar. Assim, ó. Bom, dentro dessa ideia, então, do Cantando a Física, que tenta unir, né, educação, cultura e tal, eu fiz uma pesquisa, né, buscando uma canção de algum compositor reconhecido, né, que tivesse alguma coisa a ver com física, né, para poder orientar todo o projeto de ensino de física aqui no Concórdia esse ano. E aí, bom, entre vários aí, né, que se incluíram aí na pesquisa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que até tinha assim uma obra bem legal. Ele tinha até um CD que fala de Quanta, né, que fala todo sobre física e tal, né, bem interessante mesmo. Mas no meio dessa pesquisa e tal, acabou se apresentando o Joking, né, do Vitor Ramil. Aí, por vários motivos, assim, a gente acabou escolhendo essa canção, né? Por quê? Porque primeiro, assim, ela conta a história de um sujeito que sonhava em inventar um avião, em construir um avião. E, além disso, a música toca, assim, em vários cenários. Conforme ela vai passando e tal, ao contar a história do Joking, ela vai colocando cenários e no meio desses cenários aparece uma série de vocábulos, né, que remetem diretamente à física. Daí eu, puxa vida, lá pelo mês de abril, assim, eu comecei já, né, passando o tempo e tal, e eu, tem que escolher essa música, eu acho que é ela mesmo, porque depois, assim, também, porque é uma canção do Vitor Ramil, né, de um gaúcho também, eu acho que, puxa vida, a gente tem que reconhecer um pouco a obra também, né, dos nossos, né, e aí, então, começou a história. Né, eu comecei a conversar com os alunos, apresentei o projeto para eles, a canção e tal, e eles acharam muito legal e tal, desde o começo, aí foi indo, só que a coisa foi se apresentando, foi se colocando, né, de uma forma cada vez maior, e também começou a demandar uma certa responsabilidade, assim, né? Bom, o que fazer? Eu tenho que fazer um avião, né? Tenho que fazer um avião, eu tenho que discutir com os alunos também, assim, os aspectos da física, né, nessa história toda. E aí começamos, né? O avião começou a ser construído, né? Os alunos começaram a trazer plantas pra gente começar a bolar, né? Aí, pra minha surpresa, né, a gente ficou obrigatório, assim, da gente pesquisar mais elementos sobre a composição do Vitor Ramil. Né? E a gente chegou na questão do Joaquim Fonseca, né? Que o Joaquim Fonseca é a inspiração que o Vitor Ramil buscou, né? Um pelotense que construiu 2 aviões, né? E ele, durante a vida dele, assim, foi muito interessante porque ele foi até o Rio de Janeiro, procurou homologar o avião, né? Conseguiu, que para a época já era um feito, assim, extraordinário, porque para quem é lá de Pelotas, que na época era uma cidade muito retirada do centro político, né, de decisão do Brasil.
E ele conseguiu, homologou essa aeronave. E depois, né, depois de um tempo, ele tentou fazer uma terceira aeronave e tentou também levar, né, uma fábrica de aviões para Pelotas. Claro que aí houve um certo conflito, né, de interesses e corporações até de fora do país que fizeram pressão no Ministério da Aeronáutica na época, né, que era o Salgado Filho, né, foi o primeiro ministro da Aeronáutica no Brasil. Mas por A ou por B houve essa pressão assim, de organismos internos e acabou que não se instalou, né, essa fábrica de aviões em Pelotas. Mas, de qualquer forma, assim, ficou uma história muito legal, né, sobre Joaquim Fonseca e tal. E daí a gente sabendo disso, pô, o que nós vamos fazer? Vamos a Pelotas, né, vamos atrás dessa história toda, que é uma história ainda assim, ó, pouco falada, mesmo para os pelotenses, né, como é de uma geração mais antiga, né, essa história toda se passou lá na década de 30, 40, então essa geração passou e as novas gerações sabem muito pouco sobre isso, né, então acho que o projeto Cantando a Física tem um pouco essa obrigação também, né, de resgatar essa história, de contar para as novas gerações, e também para apoiar outras pessoas que sabem também disso lá em Pelotas e que lutam para preservar, para divulgar mais, para fazer com que, enfim, não fique essa história só para os pelotenses daquela época, mas que fique para os de agora e também, né, para o resto do estado também, né, que se conheça essa página que está um pouco esquecida assim, da história, né, da aviação. Nesse momento, em que pé está o projeto? E quando tu pretendes apresentar ele para a comunidade? Bom, Gilberto, assim, ó, nós então trouxemos um material lá de Pelotas, né, que são entrevistas com o Joaquim Fonseca Neto, né, que é filho do Joaquim Real, né. A gente trouxe então um conjunto de entrevistas, nós vamos trabalhar, vamos meditar, e aí os alunos vão fazer então um documentário sobre esse aspecto mais histórico, que será apresentado provavelmente agora no mês de agosto, meados de agosto. Então esse é um elemento. A gente inclusive quer, através do documentário, homenagear também o Joaquim Fonseca. E depois, assim, ó, enquanto os alunos projetam o avião e terminam, que é uma coisa bem complicada, né, envolve vários conhecimentos técnicos, né, não só de física, mas também assim, de física aplicada, hidrodinâmica, eletromagnetismo, né? Então a gente acredita que até outubro a gente vai ter já construído alguns protótipos e que vai ter então um avião final, um avião de cada turma, né, que é um aeromodelo, né, mas que também implica numa complicação assim, técnica, né, para fazer o avião voar, né, que não é uma coisa simples, né. Então a gente está preparando os alunos nesse sentido. E daí então a gente quer que tudo esteja terminado assim, lá em meados de outubro, né, que vai coincidir inclusive, né, com a Semana da Aviação, né, que é o dia do aviador é dia 23 de outubro. Então a gente quer ver se nesse momento a gente consegue fazer o show Cantando a Física com Joaquim, né, que afinal de contas é esse o nome do projeto desse ano, né. Então vai ser uma coisa bem legal, né? A gente vai botar uma banda a tocar ali com todas as músicas que são do Cantando a Física, né? A gente, vamos ver se eu consigo também, assim, honrar né, a canção do Vitor Ramil, mas consigo tocar e tal. Então acho que vai ser bem legal, né? Acho que vai ser um momento, assim, de convergência, né? De tudo aquilo que a gente buscava, né? Desde o começo, assim, que é aproximar, né, a educação, né, o ensino de física desse aspecto mais cultural, assim, né? Então a gente tá bolando um dia bem festivo no colégio e tal, os aviãozinhos, quem sabe voando, não sei se aqui no colégio, se a gente vai conseguir de repente mostrar imagens deles, né, voando, né, e enfim, vamos fazer o convite também, né, pro Joaquim Fonseca Neto, né, vamos ver se ele consegue vir aqui representar a família dele, né, fazer uma homenagem, né. Então, acho que vai ser bem legal, né? Quem sabe também, né, daqui um pouco o Vitor Ramil também aparece aí, né? Porque afinal de contas também é um homenageado, né? O Cantando a Física né, buscou isso, né? Acho que a canção dele é o grande ponto de partida de tudo isso, né? E quem sabe o ponto de chegada também, né? Valeu, Gilberto.
Obrigado então pela entrevista, parabéns pelo teu trabalho e pelo projeto, que parece ser muito interessante. O que eu estou participando dele, tive a oportunidade de ir a Pelotas também, e vi a seriedade do que está sendo feito. Parabéns, Luciano, parabéns pelo projeto. E a gente escutou de trilha de fundo aí o CD do professor Luciano com Cantando a Física. Um abraço e até a próxima.